Fala, criptoloucos! Se você investe em criptomoedas, se você já está nesse mercado há um tempinho, ou mesmo que você seja novo ou iniciante, você já deve ter se feito a pergunta do que as criptomoedas precisam para dominar o mundo ou para serem usadas no cotidiano, no dia a dia de várias pessoas, seja no setor financeiro, seja no setor de entretenimento, de esportes. Será que, de fato, o que as criptomoedas precisam para serem adotadas e substituírem principalmente as moedas tradicionais que a gente usa no sistema financeiro, as moedas fiduciárias, como o próprio dólar, o próprio real aqui no Brasil? Será que a gente está chegando próximo disso acontecer? Será que a gente está chegando perto disso? Será que realmente estamos na direção correta? Para tentar responder algumas dessas perguntas, é claro que estamos numa situação completamente única das criptomoedas, cada vez mais chamando a atenção. Quem investe nesse mercado, quem aposta nesse mercado, já sabe que é um mercado extremamente volátil, muito arriscado também. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo. E eu trouxe aqui pra gente hoje outro artigo da Medium, do Daniel Jeffries. Quem não viu meu vídeo anterior aqui no YouTube, o guia para investir em altcoins, o Daniel Jeffries, ele já passou pelo ciclo de alta do mercado de criptomoedas em 2017. Foi quando o Bitcoin chegou a $20 mil e depois despencou para $3 mil e o mercado parecia que estava morrendo, né? Parece que o mercado de criptomoedas não ia mais voltar ao normal. E ele escreveu outro artigo recentemente chamado Duas Coisas que as Criptomoedas Precisam para Serem Adotadas. Aí a gente vai discutir um pouco sobre essa relação, o que de fato as criptomoedas, os próximos passos que as criptomoedas têm que dar para serem usados no cotidiano. Afinal de contas, é nesse patamar que a gente precisa chegar para, de fato, as criptomoedas terem muito mais valor e muito mais usabilidade do que hoje em dia, beleza? Então vamos lá, eu tô aqui com o nosso bloco de notas, eu fiz algumas anotações, o artigo ele é uma leitura de 15 minutos, é um artigo relativamente pequeno, mas como ele tá em inglês aqui e ele passa por vários pontos, eu não vou ler o artigo inteiro aqui pra gente, então por isso que eu coloquei os pontos mais importantes aqui no nosso querido bloco de notas. Então é um conteúdo muito legal, se você quer entender mais de criptomoedas, se você quer entender sobre essa questão do quais os próximos passos que as criptomoedas têm que dar para serem usados no cotidiano daquela pessoa mais jovem, daquela pessoa mais velha, da pessoa que precisa fazer transferência monetária, da pessoa que precisa investir, pegar um empréstimo, ou que precisa usar um aplicativo de entretenimento. Isso é muito importante, são perguntas que a gente já está se fazendo há bastante tempo. Tem vários projetos hoje no mercado que oferecem várias características diferentes, mas de fato a gente não está naquele patamar ainda que as criptomoedas estão sendo usadas no dia a dia, e o Daniel Jeffries aborda isso muito bem. Então vamos entender um pouco aqui o primeiro item que ele aborda, ele fala muito bem sobre isso, é que o seguinte, todas as tecnologias começam de um pequeno mal entendimento aí e cresce ao longo do tempo, ou seja, as criptomoedas começaram no mercado em 2008, 2009 com o Bitcoin. O Bitcoin foi a primeira blockchain a começar a existir e, de fato, quando o Bitcoin surgiu, praticamente ninguém entendia como é que o Bitcoin funcionava, poucas pessoas correram atrás para entender como é que essa tecnologia funcionava, o que era uma blockchain, o que era a criptografia dentro da rede, como é que funcionava o sistema de pagamento do Bitcoin, como é que funcionava essa relação peer-to-peer, né? Você transferia uma moeda de pessoa para pessoa sem um órgão terceiro terceirizado precisar validar essa transação, confirmar essa transação. Era uma ideia completamente nova, uma moeda completamente independente, sem conexão, vínculo com nenhum banco, nenhuma autoridade central. Isso foi fantástico, foi uma tecnologia completamente disruptiva logo no seu começo, na sua existência, e ainda é uma tecnologia completamente disruptiva, completamente nova, tá? E ele fala um pouco sobre como revoluções acontecem. Lembrando que a gente não está falando de verdades absolutas, não existem verdades absolutas, é a opinião dele, é o artigo dele, a gente está aqui para fazer uma análise disso. Provavelmente vai ter pontos aqui que você pode concordar e não concordar. O fato é que realmente eu gostei bastante das ideias dele, dá pra gente extrair muitas coisas interessantes daqui. E ele fala sobre o princípio de Planck, né? O Planck's Principle aqui, que é um princípio da sociologia, né? E eu vou pegar aqui uma frase muito interessante que define esse princípio para você ter uma ideia de como as transformações científicas e tecnológicas acontecem, né? A visão de que a visão científica não acontece, né? Não muda
por causa do pensamento dos cientistas, mas preferencialmente porque as novas gerações de cientistas pensam de maneira diferente. Ou seja, basicamente o ponto que ele aborda aqui é que não adianta nós tentarmos mudarmos a opinião de todo mundo a respeito de criptomoedas. Não adianta você chegar para aquele seu tio que não entende muito de tecnologia ou de computador, de informática, e tentar convencer ele de que criptomoeda é o futuro e que por causa disso a gente tem que usar criptomoeda. Não é assim que funciona. De acordo com o princípio de Planck, né, um princípio da sociologia, para que transformações tecnológicas e científicas aconteçam, é necessário que as próximas gerações vão surgindo, né? Tanto que eles chamam isso aqui de... eles têm até um nome um pouco forte para isso, que é um progresso científico, o progresso científico, um funeral após o outro. Porque essa é a verdade. As tecnologias disruptivas vão assumindo quando as novas gerações, né, ou pelo menos as gerações anteriores, as primeiras gerações anteriores, também vão começando a usar aquela tecnologia. E é muito difícil, principalmente a gente convencer as gerações mais antigas de que uma nova tecnologia vai mudar o mundo ou chegou para ficar e esse tipo de coisa, certo? E esse é o princípio de Planck, que faz total sentido. A mesma coisa foi com a eletricidade, né? A galera na época da eletricidade, quando as indústrias eram movidas ainda por carvão, ou outros tipos de energia ou outros tipos né, os equipamentos das indústrias eram completamente diferentes. Aquela galera já que não queria aceitar a eletricidade, né? não reconhecia a eletricidade como algo completamente disruptivo e revolucionário, ficou para trás. E as novas gerações que adotaram a eletricidade, começaram a explorar o uso da energia elétrica, foram as gerações que, no final das contas, venceram, né? Então, praticamente é um darwinismo tecnológico que ele, né, expõe aqui e faz bastante sentido, principalmente para o cenário das criptomoedas, né? Então, outra coisa bem interessante também que ele passa aqui, eu já falei sobre isso várias vezes em alguns vídeos, é sobre a relação do gasto e uso de energia do Bitcoin, né? Hoje o Bitcoin, ele consome bastante energia, só que cartões de crédito em empresas como a Visa e Mastercard também, que são sistemas de pagamentos, consomem muito mais energia do que o próprio Bitcoin, né? Não só em termos de transação monetária para validar as transações, mas, poxa, os escritórios, as empresas, né? O pessoal trabalhando em casa, em home office, os notebooks ligados, os celulares ligados na empresa, tudo isso consome muito mais energia do que o Bitcoin, né? E ninguém fala sobre esse gasto energético gigantesco que vários outros sistemas de pagamentos também já têm, né? Não só sistemas de pagamentos, mas várias outras empresas também ligadas à internet, também ligadas a essa tecnologia que é a internet, também tem, né? Então, realmente, o gasto de energia do Bitcoin é uma coisa que a gente já está resolvendo, já existem consensos que gastam muito menos energia do que o consenso de Proof of Work, que é o que o Bitcoin usa, certo? Então, foi bastante legal essa observação que ele fez em relação ao gasto energético aí de empresas de sistemas de pagamentos como a própria Visa e Mastercard, que são infinitamente maiores do que o Bitcoin no momento, tá? E ele também aborda a relação da época da bolha.com, né? Quando o surgimento da internet, né? Ele dá um exemplo, claro, foi um exemplo que ele participou, né? De acordo com ele, no começo da internet, ele tentou convencer a todo mundo que a internet chegou para ficar e que a internet ia mudar o mundo e ninguém acreditava nele, né? Isso foi no comecinho do surgimento da internet, e ele começou a investir na internet, ele começou a usar a internet, a aprender sobre a internet, e ninguém dava bola para ele. Isso foi na web 1.0, quando a internet era tudo preto e branco, não tinha muitos sites, não tinha nada para fazer na internet praticamente, né? E hoje a gente sabe o que aconteceu, a internet chegou para ficar, né? Nessa época ninguém imaginava que a gente ia ter o YouTube, que a gente ia ter o Google como a gente tem hoje, ou o Spotify, ou outros aplicativos muito importantes, né? O próprio surgimento dos celulares, dos smartphones e dos aplicativos deram um boom, uma explosão gigantesca para a internet, porque tornou a internet muito mais acessível. Hoje a internet tem um volume de tráfego muito maior pelo celular do que pelo computador, então realmente isso ajudou bastante, entre várias outras evoluções que foram acontecendo à medida que as novas gerações foram adotando o uso da internet. Hoje, quem você acha que usa mais a internet? As novas gerações ou as gerações antigas? As novas gerações. Então isso também faz parte do princípio de Planck, as novas gerações assumindo, adotando aquela tecnologia, adotando aquela
né, essa nova disrupção, né, tudo isso, a gente não mudou a opinião dos cientistas na época em relação à internet. O que aconteceu foi que os novos cientistas, né, foram assumindo essa visão a respeito da internet. Então, foi um darwinismo científico realmente que aconteceu. A gente não percebe isso porque leva anos, né? E a internet levou décadas para ser adotada. De fato, não foi uma coisa que foi da noite para o dia ou simplesmente aconteceu. Levou muito tempo. Quem investiu na internet no começo, quem apostou, né, os pioneiros da internet, como ele chama, tiveram que ter muita paciência, tá? Então, é como ele cita aqui, né? A velha guarda teve que recuar e a internet, né? A velha guarda teve que recuar para a internet evoluir e avançar. Então, eu acho que é um ponto bem interessante aqui. Se você não concorda com esse darwinismo científico, tudo bem, mas na minha visão, pelo que eu observo, pelo que eu enxergo, não só nas criptomoedas, mas várias tecnologias, para mim faz muito sentido. Por isso que eu criei esse canal no YouTube, por isso que eu tenho esses portais de informações, porque eu quero passar essas informações para a galera, né, para você pensar e refletir sobre isso. Estude sobre as criptomoedas, estude sobre a internet, não fique para trás, se atualize. Isso é muito importante. Então, outro ponto que ele aborda bastante também é a relação da internet estar resolvendo problemas das criptomoedas resolver problemas de verdade que fazem parte do cotidiano de todo mundo. Hoje, por exemplo, e a gente vai falar sobre as DeFis daqui a pouco, a gente tem as criptomoedas, milhares de projetos de criptomoedas que estão no mercado, mas a gente não tem nenhum projeto realmente participando do cotidiano de todo mundo, assim como, por exemplo, um Spotify, um Uber ou o Airbnb, onde você aluga um lugar praticamente para ficar por um tempo, e vários outros aplicativos que a gente usa no dia a dia. A gente não tem um projeto de blockchain que realmente a gente faz uso no dia a dia ainda. E ele fala que para as criptomoedas serem adotadas e para a gente usar as criptomoedas no dia a dia, a gente tem que chegar nesse estágio, no estágio que a gente vai poder usar um aplicativo construído dentro de uma blockchain ou ligado a uma criptomoeda, né, para a gente conseguir finalmente adotar, né, a pessoa não precisa saber se esse aplicativo, ele até aponta isso, faz parte da blockchain do Ethereum, ou da Solana, ou da Polkadot, ou do Bitcoin. O que importa é esse aplicativo funcionar, resolver problemas importantes, problemas que são comuns para a gente. E é isso, foi assim que a internet começou a ser adotada, segundo o mesmo, né? Você não precisa saber o que é um protocolo TCP ou HTTPS para você usar um aplicativo na internet ou para a internet mudar e ajudar você na sua vida. Você só tem que pegar o aplicativo, usar e acabou. Então ele fala que a gente tem que chegar nesse estágio nas criptomoedas e que eventualmente a gente vai chegar para de fato as criptomoedas fazerem parte do nosso cotidiano, basicamente é isso. E é muito legal que ele fala sobre as DeFis, porque hoje a gente tem as DeFis como principais aplicativos relacionados a blockchains, ou principais projetos que de fato a gente usa criptomoedas, mas segundo mesmo, as DeFis ainda não são aplicativos de verdade, ou seja, não é um protocolo que realmente está revolucionando ainda, né? Ele explica em detalhes por que ele acha isso. É claro que as DeFis são aplicativos bem interessantes e que de fato, quando a gente estuda e conhece esses protocolos, é fantástico. Mas, segundo mesmo, as DeFis têm problemas grandes. E eu até separei uma frase dele aqui para você entender melhor esse ponto, né? As DeFis vão se tornar aplicativos de verdade quando pessoas comuns poderem usar as DeFis, né, para comprar casas, pagar aí, as escolas dos filhos, né, e começar e criar empresas, né? Para você que não conhece DeFis são aplicativos de finanças descentralizadas. Praticamente são protocolos que você pode comprar, vender criptomoedas e que você também pode minerar liquidez, emprestando dinheiro para esses protocolos para você gerar liquidez, como a PancakeSwap, tem a Venus, tem a Uniswap, tem vários outros aplicativos aí. Tem vários vídeos no canal, tenho lives no canal também que eu falo só sobre DeFis. Então, realmente, eu concordo com ele. Eu acho, por exemplo, hoje a gente tem um protocolo de empréstimo, que eu já falei sobre ele algumas vezes, que é a Venus. Na Venus, você empresta dinheiro para eles, você injeta liquidez lá e, em troca, você ganha um crédito, né? Você empresta seu dinheiro como colateral e você ganha um crédito. Só que, para você poder pegar dinheiro emprestado na Venus,
ou outros aplicativos de empréstimo, você primeiro tem que emprestar o seu dinheiro. Então, de acordo com ele, isso não tem uma usabilidade real, de verdade. E eu concordo com ele em muitos pontos. Eu acho que isso faz sentido sim. E ele aponta, né, que o dia que as DeFis conseguirem fazer você, por exemplo, né, um exemplo que ele cita, pegar dinheiro emprestado sem precisar injetar o seu dinheiro como colateral, aí sim a gente vai ter já uma revolução de verdade e uma usabilidade de verdade acontecendo nos protocolos DeFi. E eu concordo, cara, eu concordo muito com isso. É uma coisa que eu queria... Eu já tava esperando alguém falar sobre isso tem um tempo, né? Eu também nunca achei que faz muito sentido, principalmente em protocolos de empréstimo, você emprestar dinheiro para o protocolo e o protocolo, digamos assim, te dá um dinheiro, né, um crédito para você poder usar, realmente não tem muita usabilidade de cotidiano, né, na vida real mesmo, assim, no dia a dia. É uma coisa aí que a gente tem que refletir. E o sétimo item aqui, que ele já aborda no finalzinho aqui do artigo, tá, galera? É um artigo bem grande, eu queria muito ler ele aqui no vídeo, mas o vídeo vai ficar muito grande, né? Eu tô pensando em fazer lives para ler algum desses artigos aí, se você acha que seria interessante, deixa nos comentários aí também, tá? É que nós somos especuladores, né? Basicamente o que ele aponta aqui é que nós que investimos no mercado agora, ou também a galera que investiu antigamente, nos anos anteriores no mercado, nós estamos especulando, apostando, a gente está apostando que as criptomoedas vão ser adotadas, a gente está especulando que esses projetos vão substituir os aplicativos tradicionais que a gente tem hoje no mercado e na internet, e ele tem total razão, eu já falei sobre isso várias vezes. Você que compra Bitcoin, você que compra o Ethereum, você que compra Polkadot, BNB, XRP, qualquer outro projeto cripto, você está apostando, principalmente Cardano, que é um projeto excelente, mas é um projeto em estágios iniciais ainda, super em desenvolvimento, é um projeto que vai levar anos para chegar nos seus estágios finais ali, assim como a Polkadot, o próprio Bitcoin e o Ethereum ainda são projetos em desenvolvimento. Então a gente está especulando que esses projetos, primeiro, vão funcionar, vão dar certo, né? E que, segundo, eles vão ser adotados, eles vão ter uma comunidade, né? Uma coisa que já vem acontecendo, mas ninguém pode prever o futuro, né? Então ele tem total razão nisso, na minha opinião. Então ele diz aqui, né? Ele deixa bem claro pra gente. Nós desbravamos aí, né? Nós estamos adiantando aí, eu traduzindo assim, literalmente, né? Nós estamos organizando e arrumando a bagunça, né? Para que as pessoas que venham depois possam podem ter certeza de querer uma coisa aí além de um retorno chato de 5% anualmente, né? Nós apostamos no futuro. O que ele quis dizer aqui é o seguinte: hoje, por exemplo, em DeFi você tem rentabilidades de 10, 15, 20% ao ano. Hoje, numa renda fixa, a gente tem 5, 6, 7% ao ano. Numa poupança, a gente tem 1%, 2% ao ano, muito menor, né? Então, nós que já estamos apostando em DeFi, principalmente nós que estamos injetando dinheiro em DeFi, a gente conhece rentabilidades, obviamente, muito maior do que 5% ao ano, né? Então, nós já estamos explorando esse universo e já estamos estudando esse universo para que a gente possa trazer mais pessoas para cá, para que a gente possa atrair mais pessoas. Foi isso que ele disse em relação a sermos pioneiros, né? Que ele já está falando sobre nós somos os primeiros aí a usar essa tecnologia, e eu falei bastante sobre isso para a galera. Aproveitem DeFi, invistam em DeFi, conheçam esses protocolos, né? Faça com o pé no chão, com muita segurança. Porque nós somos os pioneiros, né? Quando todo mundo começar a usar DeFi e for uma coisa completamente normal, as DeFis correm risco aí de serem mais reguladas, o governo vai cair mais matando em cima, as rentabilidades não vão ser tão interessantes, entre outros fatores também. Então, aqui ele tem o último item também que ele fala, né? Quando isso acontecer, quando as criptomoedas forem adotadas, né? A gente fala aqui sobre uma adoção global, não será mais uma revolução. As criptos serão o novo establishment, né? As criptos serão o novo normal. Então é bem interessante. Ele até cita um exemplo, né? Daqui a 10, 20, 30 anos, quando as criptomoedas fazerem parte do nosso cotidiano e fazerem parte do nosso dia a dia, já vai ter outro jovem, outra pessoa bem mais nova, a nova geração, já vai estar criando uma tecnologia mais eficiente ainda do que as criptomoedas. E nós que adotamos as criptomoedas vamos ser a nova resistência para essa nova tecnologia chegar, assim como essa velha guarda de hoje é a resistência para as criptomoedas serem adotadas. Fantástico.
ele encerrou muito bem o artigo e eu concordo plenamente. Daqui um tempo, daqui 10, 20 anos, as criptomoedas podem ser muito mais adotadas e muito mais usadas do que hoje. Vai ser o novo normal, vai substituir várias moedas fixas. Isso pode acontecer, claro, a gente está imaginando e especulando aqui. Só que aí pode vir uma outra tecnologia, alguém pode criar uma nova modalidade de blockchain, por exemplo, e substituir as criptomoedas. Então, e a gente não pode ser a resistência quando isso acontecer. Se vir uma tecnologia superior às blockchains e às criptomoedas, a gente vai ter que aceitar e adotar, né? Porque a gente não pode ser essa geração que fica bloqueando, digamos assim, ou evitando essa disrupção de chegar. Mais ou menos isso que é o ponto aqui no final. Então, realmente um artigo muito completo, bem interessante. A gente está falando sobre a adoção global das criptomoedas, né? Coisas que precisamos para as criptomoedas realmente mudar o mundo, né? Como o artigo diz aqui. E é isso, eu vou deixar o link do artigo no primeiro link na descrição, o link do vídeo anterior que a gente leu o outro artigo, eu vou deixar no segundo link na descrição. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like para nos ajudar, se inscreva no canal e ativa o sininho e vejo você no próximo vídeo. Fui!